Desculpe pelo atraso, a gente está discutindo esses processos de hoje. Dando também credibilidade à Giovana, que está assumindo agora a posição de secretária executiva do Conselho, né, com a saída do Tiago, e também agradecendo ao Tiago pelos anos dedicados à GR, realmente um procedor exemplar, para muita falta a gente. E agora a Giovana assume essa posição. Então, dando início, a Giovana falou, pode fazer da data da última reunião. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes aqui no auditório da GR. Também cumprimento aqueles que estão nos acompanhando de forma virtual. Inicialmente, eu dispenso a leitura da ata da última reunião, uma vez que ela já está publicada no site, e dessa forma eu faço a leitura do primeiro item da pauta. Item 1, apresentação e discussão de processos de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item, no caso, 3.1, processo 2021 00029002420. Interessado, Autoviação Goianésia, LTDA. Assunto, recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 72/2021, a qual manteve o auto de infração número 40.772. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral para esse processo. Bom, dessa forma, passo a palavra para o conselheiro relator do processo. Tratamos autos Tratam os autos do auto de infração 40772, datado de 5/7/2021, lavrado em desfavor da empresa Autoviação Goianésia Limitada, já bastante qualificada nos autos em fiscalização realizada no município de Ceres, ter interrompido a prestação de serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior, estando a infração capitulada no artigo 12, inciso 7 da Resolução 297/2007, por ter a empresa interrompido o serviço no trecho Ceres-Cafelândia. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, reunião realizada em 2/9/21, resolveu por manter o auto de infração 40772 em nome da empresa Aviação Goianésia Limitada por descumprimento da legislação vigente. Notificado da decisão acima relatada em 28/9/2021, apresentou recurso em 6/10/2021, portanto, tempestivamente. Em recurso, alega resumidamente, relata a ação fiscal da qual resultou o auto de infração e ainda comenta sobre tempestividade de defesa apresentada, a qual foi declarada intempestiva, tanto em relatório preliminar da Câmara de Julgamento, quanto no relatório posterior à CJ. Discorre sobre a observância do período no qual o auto de infração foi lavrado, durante a pandemia da Covid-19, fundamentando-se no artigo 12, inciso 7 da Resolução 297/2007, a qual prevê que não haverá ilícito quando se tratar de caso fortuito ou força maior. E 3, alega nulidade do auto de infração por falha na comunicação, já que a empresa não foi notificada da nota técnica número 02/2021 da AGR, a qual prevê em seu item 1 a flexibilização dos quadros de horários, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo da prevista nos quadros de horários autorizados pelos respectivos termos de autorização. 4, a empresa sustenta ainda a falta de tempo hábil para contratar e treinar novos colaboradores necessários à volta da operação da linha, já que a publicação da nota técnica número 3 do DOI ocorreu em 2/7/2021, sexta-feira, e a autuação ocorreu em 5/7/2021, segunda-feira. No final, a empresa solicita o acatamento dos argumentos apresentados em recurso e a consequente declaração de inconsistência do auto de infração em tela, propiciando seu cancelamento.
É o relatório. Preliminarmente, conheço o recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados na empresa de forma pontuada, se não vejamos. 1. Passando a análise do mérito, é fato que o agente fiscal, em seu relatório circunstanciado de operação, constatou no TRP de Ceres, Goiás, através de verificação em loco, que a linha Ceres-Cafelândia encontra-se com seu serviço interrompido, em desacordo com o que determinado pela AGR, por meio do ofício 210/2021, AGR. 2. No decreto 9.563, 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em seu inciso 2 do artigo 7, então somente estabelece que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público ou privado, deve ser realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados. Faça a decretação da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, a AGR editou a nota técnica número 2 de 2021, que, dentre outros pontos, deliberou tão somente manter a reestruturação do quadro de horários da linha de transporte intermunicipal de passageiros a ser operado pelas autorizatárias, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo da prevista no quadro de horário autorizados nos respectivos termos da autorização, e não interrompida por completo. Não consta da nota técnica número 2 de 2021, que a AGR tem autorizado a paralisação de linhas, especificamente do caso em exame da linha 01-106400 Ceres-Cafelândia. As empresas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, dentre elas a empresa de Autoviação Goianese Limitada, foram cientificadas da nota técnica em 2 de 2021, AGR, por meio do ofício número 1 de 2021. Vê-se claramente que não existe, no caso em tela, nenhum dos requisitos necessários no que tange à possibilidade de interrupção, os quais seriam autorização da GR ou caso fortuito ou de força maior, já que a nota técnica número 2 de 2001 não autoriza a interrupção e que, no caso, os princípios da regularidade e da continuidade do serviço devem prevalecer, sob pena de afronta ao princípio do interesse público, ou seja, a população não pode ser prejudicada com a total paralisação do serviço de transporte. No que tange à regularidade da lavratura do auto infração 40727, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à validade, voto pela manutenção do auto de infração 40772 de 5 de 7 de 2021. É como voto. Obrigado, conselheiro. Passo para os demais votos. Conselheiro Natália, como vota? Acompanho você. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho também. Conselheiro Carlos? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e acho importante até a gente falar sobre esse caso aqui, porque é uma situação que tem sido recorrente, inclusive com a própria aviação goianese. A gente tem uma situação de várias linhas tendo sido abandonadas ou descontinuadas, principalmente agora por conta da pandemia, nos últimos anos. Mas existe uma situação aqui em Goiás que cada empresa possui um monopólio olfático em cada linha, né? E o serviço público ele exige a continuidade, a regularidade, para que a população continue sendo atendida. Não é admissível um sistema em que haja um monopólio do prestador de serviço público que a gente permita que o agente possa descontinuar por livre e espontânea vontade, ainda que deficitária a operação, paralisar o serviço, né? Então, a gente divulgou aquelas notas técnicas que foram prorrogantes, permitindo a redução da frequência para o mínimo, né,
que não onerasse tanto a empresa, mas também não precisa abastecer a população. Agora, a paralisação não pode ocorrer. Enquanto a gente tem uma situação aqui de operação de uma empresa em linha, um monopólio nessas linhas, isso não pode acontecer. Então, mantém também o auto de infração em relação à gestão do Goianésia, e para todas as empresas que também operam no estado de Goiás, essa vai ser a nossa postura. Tem que haver continuidade de serviço, ainda que uma frequência mínima para manter a população atendida. Então, eu acompanho e, por unanimidade, o Conselho Regulador mantém o auto de infração em desfavor da versão Goianésia no final 24/20. Próximo item da pauta, Giovana. Processo número 2021-00-29-00-3544. Interessado aviação Montes Belos, LTDA. Assunto: recurso em face de auto de infração. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Dessa forma, passo a palavra para o conselheiro presidente, o conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Presidente, eu requeiro tirar esse de pauta para melhor análise. Obrigado, senhor Paulo. Então, podemos passar para o próximo processo, Giovana. Apresentação e discussão de processos de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Item 4.1. Processo número 2021-0004-0000562. Interessados: Ministério Público do Estado de Goiás, 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia e Saneamento de Goiás, S.A. Sanear. Gostaria de saber se há interessados para fazer sustentação oral. Bom, dessa forma, passo a palavra para o conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia. Trata-se de análise de recomendação da 12ª Promotoria de Justiça de Goiânia de revogar os itens 3.39, 3.40 e 3.43 da Resolução Normativa número 162/2019, anexo 1, deixando de prever qualquer hipótese de cobrança dos serviços que representam preços de serviços relacionados à ligação predial ou ligação de água. E demais conselheiros, eu vou só ler o que diz a resolução 162 e o que prevê esses itens aqui que foram elencados aqui. Exemplo, o item 3.39 fala sobre ligação de água a parentes, primeira, segunda ou mais ligações, sem kit cavalete e sem hidrômetro. Aí eles têm uns exemplos aqui de ramais, percentual, tamanho, metros cúbicos. Primeiro aqui, material e mão de obra, R$ 72,29. O outro ramal aqui, de material e mão de obra, R$ 217,56. Outro de 320,48. Ramal segundo, material e mão de obra, 339. Esse item 3.40, instalação de hidrômetro em ligação não hidrometrada com kit cavalete, hidrômetro 3.0 metros por hora ou 1,5 metros por hora em estoque. O valor 93,37. O outro item da resolução 162 é 3.43, que diz instalação do padrão com mureta isolada, no valor de R$ 328,85. Esses são os itens que a promotoria lá está sugerindo, em retirar. A decisão judicial determina que a Sanear se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente ao serviço, instalação, manutenção, conservação e aquisição do hidrômetro a todos os usuários do Estado de Goiás. Isto é, não proíbe de cobrar os custos de ligação de água, tendo em vista que a instalação do medidor não é condicionante para a realização da ligação da unidade consumidora da rede pública, até porque existe a possibilidade de regulamento da existência de ligação sem medidor. Artigo 86, inciso 1º, artigo 90 da Resolução Normativa número 9/2014, bem como pelo fato que o medidor não faz parte da ligação.
No entanto, a partir da implementação do segundo ciclo de revisão tarifária da SANEAC, previsto para fevereiro de 2022, a cobrança da ligação passará a gerar duplicidade, devendo, então, a partir dessa data, ser suspenso os itens 3.39 a 3.43. O serviço previsto no item 3.40 da tabela de preço já haviam deixado de ser cobrado desde março de 2021. Quer dizer, esse 3.40 já não estava sendo cobrado, né? Porque tinha já uma função da sentença judicial transitada e julgada conforme acordo entre a SANEAG e o Ministério Público. Diante desse entendimento da SANEAG, o Ministério Público questionou o eventual descumprimento da decisão judicial para que esclarecesse essas divergências. Foi realizada a reunião na sede do Ministério Público no dia 2 de dezembro de 2021, às 16 horas, com a presença da diretoria financeira da SANEAG, a diretoria, né, da presidência da SANEAG, procuradoria jurídica da SANEAG, além dos presidentes da nossa agência aqui, o doutor Marcelo, o conselheiro Marcelo, da AGE, e um representante da AR municipal, representando a prefeitura de Goiânia. Nessa reunião foi citado como encaminhamento da proposta da SANEAG deixar de cobrar qualquer valor referente à ligação de água à companhia. Os representantes presentes acataram o encaminhamento, sobretudo porque a nova metodologia tarifária realizada no segundo ciclo da revisão e serviços estavam contemplados no valor da tarifa média deferida. Tarifa essa que passará a vigorar nos próximos meses, né, a partir de fevereiro. Diante da proposta de encaminhamento acertada na reunião entre as agências reguladoras, a AGR, esperada acerca da suspensão imediata da cobrança de serviço previsto nos itens 3.39, 3.40 e 3.43 da Resolução Normativa nº 162. Por fim, a diretoria colegiada aprovou a suspensão imediata da cobrança do serviço previsto nesses itens elencados, em decorrência de um ofício aqui da AGE, Vamos voltando aqui ao relatório. Por fim, a diretoria colegiada aprovou a suspensão imediata de cobrança do serviço previsto nos itens já elencados e com a decorrência do ofício número 1188/2021 da AGE e a notificação 004 da Agência Reguladora, Prefeitura, além do que foi acordado com o Ministério Público, visto que esses serviços estão contemplados na nova metodologia tarifária que foi implantada após a aprovação dos conselheiros da AGR e da Agência Reguladora de Goiânia no mês de dezembro. Aqui já vai a fundamentação do meu voto. Em decorrência da recomendação encaminhada pelo Ministério Público por meio da 12ª Promotoria da Comarca de Goiânia, não obstante o princípio da cooperação, da administração pública, elenco em rol das deveres como o dever de esclarecimento, dever de consulta, dever de prevenção, dever de auxílio, dever de correção e urbanidade, fato esse tratado numa reunião do dia 2 de dezembro de 2021, com representantes da Agência Reguladora e do Ministério Público e SANEAG, e em obediência aos princípios da continuidade e cooperação da administração pública, e com a implementação do segundo ciclo de revisão tarifária do SANEAG, previsto em fevereiro de 2021, voto pela aprovação da minuta que revoga os itens 3.39, 3.40, 3.43 da Resolução Normativa nº 162, anexo único, deixando de prever qualquer hipótese de cobrança por serviços que representam preços de serviços relacionados à ligação predial ou ligação de água. Esse é meu voto. Acompanhamos a orientação do Ministério Público através da 12ª Promotoria da Comarca de Goiânia, a SANEAG, e também orientação da nossa Secretaria-Geral, Procuradoria Setorial e da presidência aqui da AGR. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Carlos. Como voto, conselheiro Paulo? Acompanho.
Um voto, conselheiro Acompanho Natália. também, presidente. Conselheiro Gui, com voto? Acompanho também. Também acompanho, conselheiro Carlos. Isso, o processo já vem de muito tempo, né? E a gente teve algumas reuniões com o Ministério Público e Saneamento no final do ano para ajustar. De fato, no processo de revisão tarifária que nós aprovamos no final de 2021, essas tarifas, né, de hidrômetro, instalação, elas já foram incorporadas à tarifa ordinária de água, né, que todo consumidor paga. Então, de fato, manter essas cobranças à parte seria uma duplicidade de cobrança, né, já que é um custo que está diluído na conta de água dos consumidores. Então, aí seguindo a orientação do Ministério Público e nossa área técnica, a gente está revogando esses itens da nossa resolução. Também, quanto disso, eu acompanho o Conselho Relator Carlos nesse processo. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador revoga, né, os 33.3.9, 3.40 e 3.43 da tabela de preços e prazos dos serviços públicos da Saneago, no processo final 562. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 4.2, processo número 2021-0002-900-3361. Interessado, Expresso Satélite Norte, LTDA. Assunto: recurso em face do auto de infração número 40.825. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Dessa forma, passo a palavra para o conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Conforme o relatório circunstanciado pelo fiscal nosso aqui da GE, o mesmo afirmou que, fiscalizando o transporte intermunicipal, lá em Aragarça, abordaram um veículo placa RBW de 2D97, operando em linha interestadual de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, para Imperatriz, e verificou que também tinha embarque de um passageiro de Goiânia, sendo que o bilhete foi emitido em Barra do Garça, para Goiânia, caracterizando transporte intermunicipal de passageiros sem a devida regular concessão. Isso aqui, viu, demais conselheiros, é recorrente, acho que é o terceiro ou quarto processo já que eu estou multando essa mesma empresa de fazer o transporte interestadual, pega passageiro lá em Aragarça e trazendo para Goiânia. Eu não justifica, sabe? Não tem nada plausível assim que possa fazer com que a sua defesa possa ter êxito, né, no processo. E vale lembrar também que os atos praticados aqui pelo fiscal, né, no exercício de suas funções, gozam de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, sendo que nenhum caso concreto, eles não provaram nada, né, da não existência, pegaram o bilhete lá do passageiro, prova, tinha outro passageiro também que tinha embarcado em Aragaça, então não teve nenhuma prova suficiente para desconstruir o fato narrado aí pela nossa fiscalização. E é recorrente, eu acho que todos os conselheiros também já multaram, né, essa mesma empresa, sabe? E considerando que eles não apresentaram nenhum argumento para a descaracterização do auto-infração, eu voto pela manutenção do auto-infração número 40.825, o valor da multa é 4.175. Esse é meu voto. Não provou nada para descaracterizar ali, não teve nenhum argumento para que possa comprovar que o fiscal estava errado, né? Tá, Júlio. Os passageiros. Obrigado, conselheiro Carlos. Com voto, conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheiro Natália. Conselheiro Gui. Acompanho também. Também acompanho. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a alteração em favor da Expresso Satélite Norte, processo final 2361. Próximo item da pauta. Item 4.3, processo número 2021-000-29-0034-35. Interessada, primeira classe Transportes LTDA. Assunto: recurso em face do auto de infração número 40.823. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Dessa forma, passo a palavra para o conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Artigo 11, inciso 9 da Resolução número 297 de 2007. Trafegar com veículos sem equipamento obrigatório previsto em lei e normas para a GR. Aqui é uma coisa também difícil, ele é intempestivo. O fiscal ele estava estava com extintor de incêndio vencido no veículo, também lá em Aragarça. E não prestou, né, não fez a sua defesa no prazo, né, 10 dias úteis que tinha que fazer.
E para não ter o que julgar, não ter o que comentar aqui, nem se defender, entendeu? Ela perdeu aí o prazo de recursal e não juntou no seu contrato social ou estatuto ou documentos que comprovem o poder de gerência do seu representante legal. E sem necessidade de adentrar a fundamentação do voto, eu voto pela multa, né? Pelo auto de infração número 40.823. É intempestivo, não se defendeu no prazo, né, que o regulamento permite, e o valor da multa é R$ 996. Esse é o meu voto. Obrigado, conselheiro Carlos. Como voto, conselheiro Paulo? Acompanho. Conselheira Natália? Acompanho também. Conselheiro Gui? Acompanho também. Também acompanho. Por unanimidade, o conselheiro regulador manteve o auto de casação em desfavor da primeira classe final, processo penal 3435. Próximo da Paula. Item 5. A preservação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo 2021 0002 003 098. Interessados, Expresso São José do Tocantins, LTDA. Assunto: recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Bom, dessa forma, passo a palavra para o conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Presidente, esse processo tem uma dúvida aqui na interpretação dele, que eu queria retirar de pauta. Ok, conselheiro Gui. Então, o item número 5.1, retirar de pauta do conselheiro relator. Próximo item da pauta. Item 5.2. Processo número 2021 0002 9002820. Interessado, Real Sul Transporte e Turismo LTDA. Assunto: recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 99/2021, a qual manteve os efeitos do auto de infração número 40.785. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro ao utilizar a linha interestadual Brasília, Distrito Federal e Brasília de Minas, MG, para transportar 2 passageiros no trecho intermunicipal goiano, Formosa a Cabeceiras, sem a devida outorga da AGR, conforme relatório circunstanciado de operação acompanhado do termo de qualificação dos passageiros transportados irregularmente e foto dos bilhetes de passagem, todos anexos aos autos. Preliminarmente, fundação do voto. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não atende ao requisito de admissibilidade no que se refere à sua tempestividade. Com efeito, o artigo 63 da Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, Diploma de regulamento a norma básica sobre o processo administrativo do âmbito da administração estadual, direta e indireta, estabelece o seguinte: o recurso não será conhecido quando oposto, fora do prazo. No caso vertente, o interessado foi notificado via AR na data 19 de novembro de 2021 para se manifestar no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguido ao recebimento da notificação, de sorte que a data limite para interpretar sua contestação expirou em 3 de dezembro de 21. Tá, tem um cancelamento aí, não parou? Estão ouvindo? No caso vertente, o interessado foi notificado. Não, isso aí. Entretanto, o recurso foi protocolado somente no dia 8 de dezembro de 21, conforme chancela
aposta na sua página inicial, inexistente nos autos qualquer documento hábil ao mesmo ou mesmo o recibo de seu eventual encaminhamento pelos correios, com data e horário de recebimento e identificação da agência postal recebedora, e comprovar a sua entrega ou remessa no prazo legal. Nesse contexto, fica configurada a intempestividade do recurso e, consequentemente, a previsibilidade de sua apreciação. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a intempestividade do recurso, apresento, levando em conta a regularidade dos atos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, não conheço da contestação e mantenho a penalidade aplicada. É meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Carlos, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Paulo, vota? Concordo. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Também acompanho o voto do conselheiro Gui. Por unanimidade, o conciliador manteve a audição em favor da empresa Real Sul Transporte no processo final 2820. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processos de relatoria da conselheira Natália Maria Vicênio Espadon. Item 6.1. Processo número 2021-0002-900-2617. Interessado, viação para a UNA LTDA. Assunto: recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 86/2021, a qual manteve os efeitos do auto de infração número 37.835. Gostaria de saber se há interessados em fazer sustentação oral. Dessa forma, passo a palavra para a conselheira Natália Maria Vicênio Espadon. Bom dia a todos. O processo traz de notificação para a segmento dessa parágrafo, que não prestou informações registradas estabelecidas pela GR, e alega, posteriormente, que não foi notificado. Não foi notificado pessoalmente, em relação à notificação. Mas, por uma declaração, em razão da sua Conselheira, o seu microfone. Bom, eu tinha que a conselheira está trocando aqui o computador dela, teve um pequeno problema.
Passarei a ler novamente, então, a fundamentação e o voto. A empresa foi notificada em 19 de outubro de 2021 para apresentar recurso para o Conselho Regulador. A peça foi protocolizada em 3 de novembro de 2021, dentro do prazo recursal. Em razão da sua tempestividade, conheço do recurso e passo para a análise do seu mérito. A alegação no recurso de que a empresa não recebeu diretamente a comunicação da GR não procede, consoante se vê no e-mail encaminhado pela Gerência de Transporte em 2/7 de 2021, que trata do ofício circular número 4/21 e da nota técnica número 3/2021. Ademais, a nota técnica 3/21 foi publicada no Diário Oficial número 23.584, de 2/7 de 2021. Assim, não há o que falar da não notificação pessoal, comunicação entre a GR e o sindicato da categoria, nem mesmo desconhecimento da nota técnica pela não notificação, de forma que o ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 37.835, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela manutenção do auto de infração, presidente. É o meu voto. Obrigado, professora Natália. Conselheiro Gui, com voto? Acompanho, presidente. Conselheiro Carlos? Acompanho também, presidente. Conselheiro Paulo? Concordo. Eu também acompanho, eu acho que o argumento trazido realmente não faz sentido, até porque as empresas apresentaram, que é ao mesmo tempo que foi disponibilizado para outras empresas, dá uma diferenciação, na verdade, um desprestígio às demais empresas que cumpriram com o prazo que foi utilizado, né? Então, Não, presidente, e foi notificada por e-mail e pelo Diário Oficial. Sim, eu acho excelente. Até por isonomia também, a gente não pode deixar de aplicar o auto de infração. Por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a auto de infração, só vou voltar e separar uma em relação ao processo final 26/17. Próximo da pauta. 3.2. Processo número 2021-0002-900-192. Interessados prestam São José do Tocantins LTDA. Assunto: exame necessário em face da resolução da Câmara de Julgamento número 101/2021, a qual anulou o auto de infração número 40.797. Gostaria de saber se há interessados para a sustentação oral. Passo a palavra para a conselheira Natália Maria Vicente Espandor. Presidente, peço sua autorização para retirar de pauta o processo, tendo em vista que eu vou encaminhar para a PROC7 para análise. Tá, ok, conselheiro, de acordo, acho que a situação análoga do processo está de pauta pelo conselheiro Gui, acho que convém prudência de realmente retirar de pauta e solicitar um apoio jurídico da PROC7. Então, passamos para o último item da pauta. Item 7. Apresentação e discussão do processo da relatoria do conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira, presidente. No item 7.1, processo número 2019-0002-900-7153. Interessada Saneamento de Goiás, S.A. Assunto: pedido de reanálise e face da resolução do Conselho Regulador número 139/2021, a qual obteve os efeitos da resolução do Conselho Regulador número 83/2021, a qual declarou por maioria procedente do recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 29/2021. Gostaria de saber se é interessado em realizar a sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro presidente Marcelo Nunes de Oliveira. Obrigado, Giovana. Esse processo, na verdade, a gente já apreciou ele aqui há algum tempo atrás, já inclusive em fase de sede de recurso, nós também já analisamos esse processo e decidimos por não dar prosseguimento ao recurso, e a empresa resignada apresentou um novo recurso que sequer está previsto em regimento, né, do Conselho Regulador, ou seja, uma pedido de reapreciação, reanálise de recursos, isso não tem previsão regimental, inclusive. Então, eu, de maneira monocrática,
decidir pelo não prosseguimento desse recurso, mas a PROC7 orientou que eu trouxesse isso para os senhores para homologação, tá? E só para dar o contexto, né? Esse foi aquele processo relativo a... Presidente, desculpe interromper. Oi, Manfredo, pois não. Desculpa interromper, não sei se escutou falar que queria fazer sustentação. Não, estava mudo, então. Vocês têm direito de fazer esse nessa oral? Sim. Ah, ok, então abra a palavra. Peço só que seja breve, porque, como eu falei, se quer a previsão regimental para esse tipo de recurso, tá? Mas ok, fica à vontade. Peço desculpa aí a vocês, eu estou com o celular e com o computador. A internet aqui está muito ruim, se cair do computador, eu já estou com o celular e mouse aqui também. Se tiver eco, vocês me avisam aqui para mim retirar um, tá? Então, senhor presidente, senhores conselheiros, no final de setembro de 2019, em virtude da drástica vazão lá do Rio Caldas, a Saneago iniciou a implantação de rodízio, né, nos bairros afetados diretamente pelo sistema lá do DAIA, em Anápolis. Em 4/10 de 2019, foi apresentado o plano de racionamento, a AGR. Dia 21/11, apresentamos todos os comunicados de desabastecimento nos bairros afetados, inclusive a pedido da AGR, né? Além das ações também que a Saneago realizou, que foi o quê? Identificou represas irregulares, desvio do leito do rio, e dentre outros assuntos aí que a Saneago implantou, colocando equipes nossas para poder ir a fundo e a foco, para poder ajudar a SEMA, a SEMAD, identificar quais esses pontos que drasticamente aí o Rio Caldas aí teve uma vazão drástica aí. Bom, realmente não está previsto na resolução da GR essa questão, porém, é porque a gente apresentou tanto na defesa como no recurso também, e na defesa não, perdão, no recurso na revisão, que se não fosse acatado, que a gente solicitasse um desconto de 75% que prevê lá no artigo 10. Não tendo mais essa opção aí, já passou-se, né? Então, a gente pediu uma reanálise desse processo, se assim os conselheiros entenderem, né? A Saneago realmente não corrigiu a irregularidade. Por quê? Porque a gente caminhou o plano de racionamento após já a implantação do rodízio em Anápolis. Porém, a gente entende que a gente minimizou os danos dela decorrentes. Comunicação ao usuário, identificação dessas represas irregulares, desvio de leito, e sendo por essa ação que a Saneago teve, que a gente está solicitando uma reanálise aí para redução aí de 75% nessa ocasião, se assim os conselheiros entenderem. Era a minha sustentação, senhor presidente. Só lembrando também aqui que, no caso desse processo, eu trouxe no voto, no item 4, né, do meu voto lá em setembro do ano passado, a dosimetria, né, em que eu detalhei item a item, né, os valores, né, e os fatores utilizados para aplicação da multa. E já houve, na verdade, uma significativa redução, né, porque a gente, inicialmente, o auto de infração, ele tinha 4 itens, né, eu geri a anulação e fui seguir, senhores, em relação aos itens 1, 2 e 4 do auto de infração, né, mantemos só o item 3, e no item 3, aí sim, fiz uma dosimetria, né, especificando cada item, né, gravidade, dano ao usuário, vantagem oferida que não houve, agravante que não houve, abrangência, né, então, assim, está também explicado no voto o porquê que não foi dado 75% de desconto, porque, na verdade, não se trata de uma
questão subjetiva, né? A multa da dosimetria, ela é bastante objetiva em relação aos seus critérios. Então, dar um desconto maior do que foi dado seria, na verdade, usar de uma subjetividade que a própria resolução não traz. E aí, já indo para o meu voto em relação a esse pedido, né? Trata-se de novo pedido de revisão, em fase a resolução do Conselho Regulador 139, provida por Saneago, sob o amparo do artigo 30 da resolução normativa 025, né? O dispositivo que eles argumentam, o artigo 65, que diz que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. A firma interessada em qual a infração descreve uma penalidade baixa, sem dano, sem apreciação de vantagem e sem agravantes. Todavia, em seu entendimento, o órgão regulador teria aplicado uma penalidade alta, ao passo em que entende ser correta a revisão do valor da multa aplicada, ou ainda que seja aplicado o desconto previsto no artigo 10, da resolução 25, reitera que a revisão da multa aplicada é considerada um pedido de desconto, alegando ter corrigido a irregularidade ou minimizado os danos decorrentes. Inicialmente, cabe destacar que não houve omissão do conservador da decisão proferida no voto, né? Uma vez que o assunto da virtual redução da multa em até 75% foi abordado no tópico 5 do retromencionado documento, ocasião em que reitera a constatação de que a interessada não comprovou nos autos ter corrigido a irregularidade ou ter minimizado os danos dela decorrentes, não fazendo jus ao desconto do artigo 10. O pedido de revisão apresentado não traz notícias de nenhum fato novo ou circunstância significativa que denote que a decisão proferida anteriormente seja inadequada ou desproporcional, né? Com enfatizar que o pedido de revisão não é uma manifestação de inconformidade com os fundamentos sem motivação da decisão que se deseja modificar. Por meio do pedido de revisão, o que se pretende é alterar a situação jurídica decorrente da decisão definitiva no administrativo, em função do surgimento de fatos novos ou de novas provas que justifiquem a mudança pretendida. Assim, o pedido de revisão deve ser manejado apenas nos casos em que, efetivamente, estejam presentes os pressupostos necessários para tanto. Mais uma vez, fatos novos ou circunstâncias que modifiquem realmente o entendimento anterior. Então, em tais casos, a administração pública não deve sequer conhecer do pedido de revisão, por falta de pressuposto legal de admissibilidade. Anteexposto, tendo em vista o que consta nos autos, considero a falta de pressupostos de admissibilidade da peça revisional e não conheço do pedido de revisão. Então, a minha sugestão aqui, na verdade, é pelo não conhecimento do pedido de revisão, por falta do atendimento dos pressupostos legais para que o recurso ou o pedido de revisão seja apreciado. Então, passo a escolher os votos. Considero aqui, com voto. Eu acompanho. Tá, ok. Conselheiro Carlos. Muito bem, presidente. Conselheiro Paulo. Conselheiro Natália. Acompanho também, presidente. Então, por unanimidade, o conselheiro regulador decidiu pelo não conhecimento, então, do pedido de revisão nos autos do processo final 753 para ausência dos requisitos necessários para a sua admissibilidade. Então, não temos mais itens a tratar. Pergunto aos presentes se há algum assunto adicional que queira trazer. Conselheiros? Não, presidente. Não. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a segunda reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR 2022. Na verdade, a primeira efetivamente, né? Porque a gente teve que cancelar a primeira reunião. Obrigado. Beleza, gente.